Graças a paz, queridos. Amém? Glória a Deus. Queridos, deixa eu pedir já para vocês abrirem a Bíblia de vocês comigo, no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, o versículo 13. Profeta Isaías, capítulo 29, o verso 13. Creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração, amém? Você crê nisso? Então fala um amém aí junto com o pastor, amém? Amém. Isaías 29, a partir do verso 13. Ou aliás, o versículo 13. 29, 13. Antes de nós lermos aqui, eu quero orar com vocês. E antes de orar, queridos, eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a todos vocês. Aqueles que estão nos honrando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, seja aqui presencialmente ou o pessoal que está nos acompanhando via online. Que Deus os abençoe poderosamente. Muito bom, queridos, poder estar aqui com vocês, né? Como pastor, a gente é suspeito de falar, mas como a gente ama ver a igreja quando a igreja está cheia, não cheia por estar cheia, eu vou até falar sobre isso, mas como a gente almeja as pessoas ouvindo a palavra do Senhor que tem o poder para mudar as nossas vidas, né? Então, por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui, né? Hoje eu louvo a Deus, queridos, pela ferramenta das redes sociais. Eu sei que, infelizmente, às vezes é usado para tantas coisas ruins também, mas hoje essa ferramenta também, através das redes sociais, tantas pessoas têm ouvido a palavra. Hoje até como uma igreja local, queridos, uma igreja, né, local aqui em Marília, ainda pequena, que vai crescer muito para a glória de Deus, mas hoje tem um alcance tão grande através das redes sociais, tem pessoas em outras cidades, outros lugares, que têm visto o nosso culto. Eu não sei se vocês acompanham, têm acompanhado no YouTube, até a questão das pessoas que têm se inscrevido no canal, isso que a gente não tem nem feito nenhum trabalho divulgando com força as redes sociais, mas eu quero dizer para vocês que a nossa igreja, o nosso povo, esse ministério, tem feito a diferença na vida de pessoas. Você faz parte disso, queridos. Amém? A palavra de Deus tem chegado a outras pessoas, a outros lugares, através desse ministério, através dessa casa. E eu louvo a Deus por isso. Amém, queridos? Glória a Deus. Mas deixa eu orar com vocês antes de eu compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Pedir para você fechar os seus olhos por um instante, só para você não ficar distraído agora. Feche seus olhos. Deixa eu orar com vocês. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui com os meus irmãos mais um dia, em mais essa noite, em mais este domingo. Obrigado por esse tempo, esse privilégio de estarmos aqui. Obrigado por essa liberdade. Senhor, agora há pouco, algo tão maravilhoso, essa liberdade que nós temos de poder te adorar, bendizer, celebrar os feitos do Senhor, estávamos aqui adorando algo tão gostoso, a sua presença, eu creio que era, Senhor, notória, palpável, Senhor, a tua presença no nosso meio, né? Nesta noite. Eu te agradeço. Obrigado, Pai, porque eu creio que o Senhor já está ministrando aos nossos corações. Eu sei que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, tem cuidado das nossas vidas. Eu sei que o Senhor tem uma obra maravilhosa que o Senhor está fazendo em nós e quer fazer também através das nossas vidas. E por isso eu rendo graças a Ti, Pai. Quero pedir ao Senhor que mais essa noite, através dessa palavra, o Senhor ministre aos nossos corações. Fale conosco, Pai. Usa a minha vida como boca do Senhor, como profeta do Senhor, e prepara o coração dos meus irmãos como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, e que nós venhamos frutificar para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 29, o versículo 13. Isaías 29, o versículo 13. Diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca, outras versões, com os lábios, e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam, a adoração que me fazem, é feita só de regras,
ensinadas por homens. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Amados, eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração que eu intitulei como o poder de um coração transformado. O poder de um coração transformado. Eu disse aqui, queridos, e é uma verdade, algo que dá muita alegria ao coração dos cristãos, dos crentes, em especial até dos pastores, de líderes, que realmente são apaixonados por Jesus. Algo que dá alegria ao nosso coração é ver a igreja crescendo, é ver a igreja cheia de pessoas que estão ouvindo a palavra. Isso alegra o nosso coração. E um cristão de verdade, isso alegra. Quando ele vê que a igreja, nós temos ouvido aí as estatísticas, né? O censo, como tem crescido o número de cristãos, em especial até de evangélicos, nós temos ouvido sobre isso. Isso é para alegrar o nosso coração. Tem crescido. E eu falo de alegrar porque nós queremos sim ver a igreja cheia de pessoas que estão aí sentadas, estão ouvindo a palavra que pode mudar as nossas vidas. E isso, queridos, traz uma grande alegria aos nossos corações. Como eu disse, em especial aquele que tem cuidado do rebanho, como o pastor Alexandre, que hoje o Senhor me chamou para tempo integral, o Senhor me chamou para cuidar da igreja, e isso alegra o meu coração quando eu vejo pessoas que estão aqui com o coração assim abertos para ouvir a palavra. Amém? Ver a igreja cheia de pessoas e crescendo cada dia mais o número de cristãos. No entanto, queridos, quando eu falo desse crescimento, né, da igreja, das igrejas estarem cheias e a igreja estar crescendo, o que realmente isso significa? O que realmente isso significa? E eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. A primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração, o primeiro tópico dessa mensagem, fala sobre ritos vazios. Ritos vazios. O que é que são ritos, queridos? Pastor, o que são ritos? Ritos, queridos, são práticas que nós temos que têm como objetivo expressar a nossa fé. Isso é um rito. Um exemplo, quando eu vou à igreja, ter a prática de ir à igreja, quando eu sirvo num ministério aqui na igreja, quando eu estou cantando louvores, quando eu estou orando a Deus, são práticas que eu tenho que estão expressando a minha fé. Quando eu faço boas obras, quando eu ajudo pessoas que estão em necessidades, né, nós podemos chamar de ritos. São práticas que eu tenho e essas práticas, elas são para expressar a minha fé. Amém, queridos? Isso são ritos. E ritos vazios? O que são ritos vazios? Ritos vazios, queridos, é a prática de todas essas coisas que eu citei aqui e outras coisas mais. Porém, são essas coisas, essas práticas, só que elas, fazer essas práticas, praticar essas coisas, mas não ter mudança nenhuma aqui. Não ter mudança nenhuma no nosso coração. Não ter mudança nenhuma no nosso interior. Eu vou dizer algo para vocês aqui, não se escandalize, ouça até o final a mensagem, mas deixa eu dizer algo para vocês aqui. Ir à igreja não muda a vida de ninguém. Servir no ministério aqui na igreja não vai mudar a sua vida. Cantar louvores e orar não vai mudar a sua vida. Fazer caridade para as pessoas, ajudar aquelas que estão em necessidades, não vai mudar a sua vida. Pastor, está tudo contraditório do que a gente aprende aqui, né? Não se escandalize, queridos, mas é verdade. O que o senhor quer dizer com isso? Com isso, queridos, eu não estou querendo dizer que essas coisas não são importantes e que não devam ser praticadas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que elas, por si só, não têm o poder de mudar as nossas vidas. Elas, por si só, queridos, né, não mudam as nossas vidas, a não ser que elas estejam sendo expressões de um coração que foi realmente transformado. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. E vocês, nós podemos, acredito que já ouvimos
sobre isso, vimos, ou de repente já aconteceu com a nossa vida e nós fomos transformados. Mas, queridos, você pode ser uma pessoa que vai na igreja. Você pode ser uma pessoa que frequenta a igreja domingo após domingo, serve no ministério, porém, até a palavra forte que eu vou dizer aqui, uma pessoa que vai na igreja, mas dentro da sua casa você é uma pessoa detestável. Você vai na igreja constantemente, mas dentro da sua casa, queridos, sua família não te suporta. Você não tem cuidado nenhum com a sua família, mas você está indo na igreja, domingo após domingo, tempo após tempo, e dentro da sua casa você não cuida da sua casa. A sua família não suporta. É um mau marido, é um pai ruim, é um marido ruim, é uma esposa ruim, mas você vai à igreja. Então ir à igreja não muda a sua vida. Eu posso servir na igreja, queridos. Você pode ir lá, estamos vendo os nossos voluntários aí servindo, recebendo aqui, dá um sorriso para você, ajuda em todos os afazeres que tem aqui no culto. Você pode servir na igreja através de um ministério. Você pode servir. Mas você pode fazer isso, queridos, sem se importar com as pessoas de verdade. Pode. Você pode estar servindo aí, mas na verdade você não se importa com as pessoas. Por que está servindo? Não sei, tem várias coisas. Às vezes a motivação pode ser outra motivação no coração. Você pode estar servindo e não se preocupa com ninguém, a não ser com a sua própria vida. Então você pode estar fazendo isso. Eu posso estar cantando louvores a Deus, queridos. Eu posso estar aqui levantando minhas mãos, que nem eu não fico preocupado com as pessoas. Quando eu estou aqui na frente, eu gosto de pular, eu erguer minhas mãos. Eu gosto de fazer, cada um tem seu jeito de se expressar. Mas as pessoas podem estar lá cantando, expressando, levantando a mão, adorando, fazendo uma oração. Você pode estar fazendo isso, queridos, mas o seu coração está cheio de amargura, cheio de ingratidão para com Deus, cheio de ódio, falta de perdão. Você pode estar aqui adorando e orando. Vai na igreja, está adorando, está orando, está servindo as pessoas, né? E o coração amargurado, cheio de ingratidão. Queridos, pode parecer, é algo que era para ser, como que eu posso dizer? Não sei se a palavra é surpresa, mas às vezes tem pessoas que estão na igreja, adorando, orando, servindo, vêm à igreja vezes após vezes, e não conversam um irmão com o outro. Tem rixa um com o outro, não suportam um ao outro, não toleram um ao outro, não perdoam um ao outro. E aqui eu não estou falando de você ficar lambendo seu irmão, não é isso. E claro que tem pessoas, você tem grupos e grupos, às vezes você tem uma afinidade, vamos dizer assim, com tais pessoas, natural, normal. Mas agora pessoas não se tolerarem, não se amarem, não se suportarem e não perdoar, e estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, servindo muitas vezes no ministério, não toleram, não se amam, não se perdoam. Às vezes a gente é orgulhoso, queridos. E isso é uma tendência nossa, nós somos às vezes orgulhosos. Se a gente não for para a cruz, a gente não dá o braço a torcer, eu estou com a razão, eu não fiz nada errado, e às vezes a gente se posiciona de forma orgulhosa. E eu posso estar dentro da igreja, fazendo todas essas coisas. Eu posso fazer caridade, queridos. Eu posso fazer boas obras que estão beneficiando, né, ajudar algumas pessoas financeiramente, ajudar de alguma forma financeira. Eu posso fazer isso, queridos, mas com motivações erradas. Você está até ajudando, deu uma cesta básica, ajudei financeiramente, paguei a conta do irmão, mas às vezes você pode estar fazendo isso e a motivação do seu coração está errada. Então você pode fazer boas obras com a motivação errada. E o que eu estou querendo dizer para vocês, justamente, que é o tema dessa ministração, é, queridos, todas essas coisas, esses ritos, práticas que nós temos como cristãos, se não forem expressões de um coração que foi transformado, são ritos vazios. São ritos vazios. Eu quero que você abra um texto, 1 Coríntios capítulo 13.
1 Coríntios 13. Do versículo 1 ao verso 3. Preste atenção, olha o que diz o texto. 1 Coríntios 13, do verso 1 ao verso 3. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Eu posso fazer todas essas coisas, e às vezes será algo vazio. Será algo vazio. Né? Tem pessoas que podem estar dentro da igreja, servindo, louvando, orando, tendo práticas religiosas, mas vazias. Porque não estão expressando realmente um coração transformado. E esses ritos, queridos, de acordo com a palavra de Deus, eu quero que você abra mais um texto, Mateus capítulo 15. Mateus 15. O verso 8 e o verso 9, ele é bem parecido com Isaías que nós lemos. Na verdade, aqui Mateus está repetindo o que diz Isaías. Mas tem um detalhe aqui que eu quero me apegar com vocês. Olha o que diz aí em Mateus 15, o verso 8 e o verso 9. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Eu estou dizendo que eu amo, eu estou louvando, o Senhor é tudo para mim, eu te amo, eu amo o Senhor. Com os lábios eu estou dizendo algo, mas o coração está longe. Mas o seu coração está longe de mim. E olha o versículo 9. Quando é assim, olha o que diz o verso 9. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Quando são ritos vazios, queridos, o próprio Deus está dizendo, é um povo que se aproxima, não é um povo que está distante, tem procurado se aproximar, mas se aproxima, né? E não está dizendo que é errado você louvar com os lábios, você louvar não, mas está falando fazer isso simplesmente com os lábios, com o seu corpo de alguma forma, mas o coração distante, isso é, em vão me adoram. Seus ensinamentos, o que eles ensinam, não passam de regras ensinadas por homens. É o pastor que está ensinando, que eu estou ensinando para vocês aqui, mas eu só ensino. Mas o meu coração não está nisso, queridos. É uma mentira. Eu ensino vocês aqui, mas lá em casa eu sou uma outra pessoa. Eu ensino vocês aqui, mas lá fora eu sou uma outra pessoa. Né? Uma pessoa que não dá um verdadeiro testemunho de Cristo Jesus. Uma pessoa que o coração realmente não ama o Senhor. Porque quem ama o Senhor, queridos, quem ama o Senhor de verdade, ele quer agradar o coração do seu Pai. Ele paga um preço para agradar o coração do seu Pai. Ele sofre prejuízo, se preciso for, para agradar o coração do seu Pai. Ele renuncia muitas coisas, se preciso for, para agradar o coração do seu Pai. Ele muitas vezes ele sofre humilhação para agradar o coração do seu Pai. Eu dei exemplo aqui, né, de irmãos, ele vai lá e se humilha, mesmo achando que ele tem razão. Mas eu tenho razão, não fui eu. Mas ele vai lá e se humilha, porque ele ama o Senhor. E ele quer agradar o coração do seu Pai, e ele não quer ferir a igreja. E olha, queridos, de todo o meu coração, e eu falo não é para minha glória, mas eu falo para realmente poder, como diz a palavra lá em Pedro, para mim poder ser um modelo para a igreja. Queridos, quantas vezes eu como pastor, mesmo acreditando ter razão, passei por situações de pessoas virem e humilhar.
E eu mesmo achando ter razão, eu falar, me perdoa. Me perdoa, meu irmão. Me perdoa, querido. Eu estou errado. Me perdoa. Me perdoa, facinho assim. Por quê? Para ganhar o irmão. Para não deixar Satanás levar vantagem sobre nós. Para não deixar que Satanás cause divisão na igreja. Cause divisão entre o povo de Deus. E não é fácil, porque você tem que... o nosso orgulho não é fácil, queridos. A nossa carne não quer. A nossa carne não quer isso. Mas o que agrada o coração de Deus é uma atitude, essa atitude como a de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E muitas vezes não é fácil, queridos. Muitas vezes eu passei por situações que não é fácil, que eu não queria fazer. A minha carne não queria. Mas por amor ao meu Deus, eu me humilhei. Por amor ao meu Deus, né? Mesmo acreditando ter razão, eu fui lá, eu pedi perdão, né? E depois, entendendo, eu não estou dizendo que não tem que ter o confronto, que não tem que ter a correção, mas depois, no tempo certo, na hora certa, muitas vezes você chegar e aí falar, não, meu irmão, é assim, assado, mas muitas vezes a gente querer ficar batendo de frente um com o outro, isso seja entre irmãos, seja em casa, marido e mulher, nas relações a gente querer bater de frente, às vezes a gente quer ter razão, a gente quer mostrar, e com isso, queridos, a Bíblia fala que nós temos que andar dentro da lei do amor. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? O amor muitas vezes abre mão da sua razão por amor ao outro, principalmente por amor ao Pai em primeiro lugar. Amém, queridos? Isso precisa estar nas nossas vidas. Nós não podemos ter a prática de ritos vazios. Assim, queridos, como verdadeiros cristãos, nós não desejamos, eu comecei dizendo aqui, nós não desejamos ver as igrejas, a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus na face da terra. A gente não quer ver a igreja cheia de pessoas apenas ouvindo. Como eu almejo, queridos, todo mundo sabe, eu almejo ver a nossa igreja cheia, lotada, crescendo, construindo um novo prédio, construindo outros núcleos na cidade, se expandindo. Mas se for só cheio de pessoas que ouvem a palavra, mas estão vazias, o coração não é transformado, tem práticas religiosas, mas o coração distante de Deus, não é isso que eu almejo, nem para a minha vida, nem para a minha casa, nem para vocês, meus irmãos, nem para aqueles que Deus tem confiado aos meus cuidados. Eu almejo sim ver uma igreja cheia, que ouve a palavra, deixa a palavra descer o coração, se esforça para colocar em prática, né? Realmente busca do Senhor. Esse é o desejo do coração, queridos. Em segundo lugar, eu falei sobre ritos vazios, que é o texto que nós lemos, em vão me adoram. Mas em segundo lugar, pastor, como é que eu faço para ter um coração transformado? Porque essas práticas, esses ritos, precisam ser expressões de um coração que foi transformado. E como eu faço para ter esse coração transformado? Em primeiro lugar, queridos, quero que você abra em Lucas capítulo 5. Lucas 5. O verso 31 e o verso 32. Eu vou pedir para o Vitão, vai me acompanhando rapidinho nos textos, para eu não precisar ficar abrindo, aí você vai projetando, tá, Vitor? Fica atento aí aos textos que eu vou citando. Diz assim, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Como é que eu faço para ter o meu coração transformado? O primeiro passo para que o meu coração seja realmente transformado, queridos, eu preciso reconhecer que eu preciso de um médico. Eu preciso reconhecer que eu preciso de um novo coração. Aqui Jesus está dizendo, se você prestar atenção, ele fala a mesma coisa. Mas a primeira coisa ele fala, eu não vim para os que têm saúde, mas eu vim
para os que estão enfermos. E na sequência ele diz: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas a própria Bíblia nos ensina que não tem um justo sequer. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Não existe nenhum justo. Então por que ele fala eu não vim chamar justo? Se não tem ninguém justo. Não tem. Todos são pecadores. Da mesma forma, não tem ninguém são. Todos estão doentes. Todos. Então o que Jesus está querendo nos ensinar aqui nesse texto, queridos? Jesus está dizendo assim: eu só posso transformar a vida, o coração, daquele que admite: Senhor, eu preciso do médico, eu preciso de mudança no meu coração, porque se nós não admitirmos, não vai ocorrer a mudança, nem Deus vai transformar. Se você não entender e admitir que precisa de um novo coração, que precisa de uma transformação, Deus não vai operar. Isso, se nós não reconhecermos isso, queridos, jamais o nosso coração vai poder ser transformado. Uma pessoa que está doente, mas ela não reconhece que está doente, ela não busca ajuda de um médico, não é assim? A pessoa está doente, você fala, você precisa de um médico. Não estou doente, não. Ela vai levando. Se ela não entender, se ela não reconhecer que ela está doente, se ela achar que não está doente, ela não vai procurar um médico. Mesma coisa no reino espiritual. Se eu não entender que eu estou doente, se eu não entender que eu sou um pecador, se eu não entender que o meu coração precisa de mudança, eu não vou procurar o médico. E o meu coração vai permanecer da mesma forma. Então o meu coração só pode ser transformado se eu entender que eu preciso do médico. Eu preciso do médico. Você precisa do médico, queridos. Nós precisamos. E se nós não entendemos isso, nós vamos permanecer com o coração doente, tendo ritos vazios, que não mudam a nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer que eu preciso de um médico. Segundo lugar, eu preciso me aproximar daquele que tem o poder de transformar o meu coração. Busque o médico dos médicos. Não adianta eu reconhecer que eu preciso de um médico, mas eu não buscar. Porque são duas coisas diferentes. Eu reconheço, preciso de um médico. Eu preciso de um médico. E aí você vai procrastinando. Preciso de um médico, minha saúde não está legal, preciso de um médico. Não adianta só reconhecer que você precisa do médico. Você precisa reconhecer e você precisa ir buscar o médico. Porque se você só reconhecer, mas você não buscar o médico dos médicos, não vai ter mudança no seu coração. A palavra do Senhor diz, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então não é só você falar, eu reconheço. Reconhece? Então busca. E Jesus está falando, buscar-me-eis e vocês vão me achar, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Busque o médico. Mateus 11:28. Jesus diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso às vossas almas. Então Jesus está dizendo, venham a mim. E às vezes nós estamos assim, queridos, na nossa alma, às vezes não no corpo físico, mas na alma, a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, e Jesus está falando para a gente, vem a mim, filho, vem a mim que eu vou te dar alívio, vem a mim que eu vou te dar descanso, mas você precisa ir buscar o médico. Um outro texto, Tiago capítulo 4, verso 8, é um texto que diz assim, achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vocês. Achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vocês. Então quem tem que se achegar? Você. Nós. Reconheça que precisamos de um novo coração. Eu preciso do médico, eu preciso de uma transformação. Meu coração tem estado endurecido. Meu coração tem estado enfermo com tantas coisas que eu tenho sofrido. Eu preciso do médico. E agora, segundo passo, busque o médico de todo o seu coração. E aí ele vai mudar as nossas vidas. Mas em terceiro lugar, reconheça, busque, mas depois,
esteja disposto a ouvir o médico. Parece, mas são coisas distintas. Esteja disposto. Por quê, queridos? Preste atenção. Tem pessoas que vão ao médico, mas elas não estão dispostas a ouvir o que o médico diz. É verdade ou não é? Talvez você já até fez isso. Não está disposto. Às vezes vai porque a mulher mandou. Eu já fui às vezes só porque a Rê falou, você precisa... Vai, não tem nada, vai passar. Vai, você precisa ir no médico. Eu já teve vezes de ir no médico, e aí chegar em casa, a Rê perguntar, e eu não saber nem falar o que o médico falou. Mas que o médico falou lá, não sei o quê. Nem saber falar o que o médico falou. Então, às vezes, queridos, pessoas que vão ao médico, mas não estão dispostas a ouvir o que ele vai falar. E por quê? Sabe por quê, queridos? Muitas vezes elas não querem ouvir, porque elas sabem que se elas forem, às vezes o médico vai falar algo que vai exigir dela mudança. Vai exigir dela mudança de vida. Você precisa parar de fumar, você precisa comer dessa forma, você precisa fazer atividade física. Se você não fizer isso, isso vai piorar. Se você não fizer isso, você pode chegar até a óbito. Você precisa cuidar. E às vezes a pessoa não quer. A pessoa não quer mudar o seu estilo de vida. A pessoa não quer ouvir que tem que deixar de comer isso, deixar de beber aquilo, que tem que fazer, eu já sei disso. E às vezes vai levando. Às vezes ouve o médico, mas ouve assim, sabe? O médico falou lá, mas ele não sabe nada. Esses médicos aí falam só para... Eu acho que ele quer tacar remédio em mim. Esses médicos aí não sabem nem o que está falando. Não, quem sabe é você. Você que sabe, você que fez o curso de medicina. Né? Então, às vezes, a gente precisa estar disposto, queridos. Talvez, como eu disse, pessoas estejam indo ao médico porque alguém obrigou. Dizendo que é importante para a saúde dele. Aí ele vai, ele não quer ir, mas ele foi obrigado. Às vezes, se é criança, vai no médico, criança vai, porque o pai leva lá, tem que tomar uma injeção, tem que tomar, eu não quero. Né? Mas o pai fica lá. Agora, quando é criança, ainda a gente consegue. E quando é adulto? Aproveitar que a pastora não está aqui, tomara que ela não esteja assistindo nas redes sociais. Mas eu já cansei de, às vezes, brigar com a pastora, às vezes não está bem, de ir no médico. E não vai, quando às vezes algumas questões. Só que às vezes também é a mesma coisa, cabeça dura. Então não tem autoridade, né? Por isso que eu acho que não vai, porque não tem autoridade. Né? Então, queridos, pessoas que não estão dispostas, muitas vezes, às vezes não ouve o médico, porque não quer ser contrariada. Pessoas idosas, não quer ser contrariada. E se eu for ao médico, aqui entra a questão, se eu vou, então eu reconheci, eu busquei o médico, mas eu vou ao médico e não ouço o que ele me orientou, vai mudar alguma coisa na minha vida? Reconheci, não estou muito bem. Vou buscar, fui buscar. Só que aí o médico falou, deu as orientações, faz isso, muda o seu estilo de vida, muda a sua rotina, muda isso, toma esses medicamentos. Aí você sai de lá do médico, não muda nada e não toma nenhum medicamento. Vai mudar alguma coisa? Assim, queridos, da mesma forma é no espiritual. Você até reconheceu que espiritualmente você não está bem. Que o coração, o coração endurecido, eu estou amargurado, eu estou com ódio, eu não consigo liberar perdão para essa pessoa, eu não consigo conviver assim, e o coração está azedo, está amargurado, tanta sujeira, tanta coisa, estou com sentimentos assim, assado, está assim, beleza, reconheceu, foi buscar, vem na igreja, foi buscar, só que aí o médico dos médicos vem aqui e dá uma palavra para você, Michele, é o seguinte, faz assim, faz assado e toma esse remédio, não, assim também não, assim também, é um remédio que às vezes é meio amargo, não é gostoso de tomar, é umas atitudes que você vai ter que fazer exercício, mas eu não gosto de fazer exercício. Tudo bem, se você não fizer exercício, não vai mudar. Espiritualmente é assim, queridos. A gente vem aqui, a gente ouve o que o médico receita, só que se a gente não tomar o remédio e não praticar as orientações do médico, vai mudar?
Vai mudar alguma coisa na sua vida, você vir aqui ouvir de Deus, perdoa. Ai, Deus falou que tem que perdoar, mas você não vai perdoar. Deus falou que eu tenho que me humilhar, mas eu não quero me humilhar. Deus falou que eu tenho que fazer assim, eu tenho que abrir mão, mas eu não quero abrir mão. Deus falou que eu tenho que abrir mão da razão, mas eu não quero, estou com razão. Tudo bem, e é uma escolha. E assim como no natural, o médico dos médicos vai te respeitar. Mas a mudança vai ocorrer? A cura vai vir sobre o seu coração? Se não ouvir o médico? Olha um texto que diz sobre isso, queridos. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a ouvir, então o que eu preciso? Estar disposto a ouvir. Porque muitas vezes, como eu tenho falado vezes após vezes aqui, as pessoas podem vir à igreja, mas elas sentam, ouvem, estão escutando, aliás, mas elas não estão dispostas a ouvir. Ou estão dispostas a ouvir até quando tudo está conforme ela pensa. É legal, isso aqui eu acho que é assim também. Agora, quando é algo que contraria, ela não está disposta a ouvir. E o texto está dizendo, se você estiver disposto a ouvir e obedecer, Isaías 1,19, estiver disposto a ouvir e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então eu preciso ter disposição para ouvir. E depois de ouvir, entender, eu preciso obedecer. É isso que vai mudar as nossas vidas, queridos. É isso que vai trazer cura. E tem um preço a ser pago. Dia após dia. Dia após dia. Queridos, eu estou falando algo para vocês. Muitas vezes, como pastor já, muitas vezes em situações difíceis que eu passei, seja ministério, seja familiar, muitas vezes eu permiti o meu coração se endurecer. E eu sabia que não era o caminho. Muitas vezes eu sabia, muitas vezes de brigar com a esposa e eu saber que eu tenho que pedir perdão, tenho que ser maleável, e muitas vezes eu falo, não peço, dessa vez não peço, chega. Ou em várias outras situações, como pastor à frente no ministério, cuidando de ovelhas, às vezes várias situações também, junto com as ovelhas, muitas vezes eu sabia que eu tenho que fazer certas coisas, mas na carne falar, quer saber? Deixa para lá. Mas aí muitas vezes, orando ao Senhor, que o Senhor vem e ministra o coração e você tenta relutar, você tenta fazer, mas glória a Deus quando a gente faz. Glória a Deus quando a gente faz. E o Senhor vem com bálsamo, o Senhor vem com cura, o Senhor vem com mudanças, o Senhor vem com restauração, o Senhor vem com transformação. E algo que às vezes estava te impedindo de ter aquela comunhão gostosa com Deus, o Senhor vem com aquela transformação nas nossas vidas. Amém? Então a gente precisa estar disposto a ouvir. Olha o que diz um texto também, 2 Timóteo 4, abre lá, 2 Timóteo 4, do 3 ao 4. Segunda Timóteo 4, olha só, queridos, pois chegará o tempo em que as pessoas, elas não vão suportar a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres, que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então diz que chegaria o tempo que as pessoas iriam se recusar a ouvir a palavra. E elas juntariam para elas pessoas que vão ensinar conforme elas querem ouvir. E não dariam ouvidos à verdade. Se nós não estivermos dispostos a ouvir e a obedecer, a cura não vem. A mudança não vem. A transformação não vem. E aí nós podemos ser um povo de rituais religiosos, que cumpre rituais, mas o coração está distante de Deus. Um povo que está adorando, levantando as mãos, cantando, mas o coração está distante. Em último lugar, então esteja disposto a ouvir o médico e obedeça às orientações do médico. Isaías 1,19. Em último lugar, queridos, terceiro e último lugar, depois de eu fazer isso,
Como obter um coração transformado? Nós vimos. Mas depois que eu obtenho um coração transformado, terceiro, persevere em cuidar do seu coração. Persevere em cuidar do seu coração. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele se origina ou depende toda a sua vida. Eu quero novamente fazer uma comparação aqui, uma analogia da questão natural. Depois que você, vamos lá na questão natural, queridos, às vezes você estava com algum problema no coração. Depois que você recebeu um novo coração, está tudo concluído? Já está tudo certo? Sim ou não? Eu me lembrei de quem que foi que eu me lembrei esses dias? Foi do... Estava preparando essa mensagem, eu me lembrei do seu João, o pai da Carol, que fez uma cirurgia no coração, né? Fez uma cirurgia, precisou passar por uma cirurgia. E eu não sei se colocou aquele... É safena que fala, né? Fez a safena. Está lá. Glória a Deus, está bem agora. Coração lá funcionando. Vamos dizer, um novo coração. E agora, está tudo concluído? Sim ou não, queridos? Está tudo certo? Com certeza, né? Eu não sou médico aqui, mas com certeza, ele tem agora, que depois que passou por essa cirurgia, essa mudança, ele tem que perseverar em cuidar agora do coração dele. O médico vai orientar, vamos lá, tem que comer mais saudável, né? Ainda mais que você está com o coração aí, né? Comer de maneira saudável, faça a prática de uma atividade física que vai ajudar, né? Então agora ele tem que cuidar do coração, porque se ele fez a cirurgia, e depois da cirurgia que ele fez, ele pega agora e come de maneira desregrada, não faz nenhum tipo de atividade física, come do jeito que quer, da maneira que quer, isso até para gente saudável já é ruim. Imagina para quem, vamos lá, quem é transplantado, né? Quem fez algo no coração, não cuida, vai adiantar ter tido um coração novo? Ele vai ficar durante um tempo, mas se ele não cuidar desse coração, queridos, daqui a pouco ele vai ter problema novamente. E assim, queridos, é no natural, é no espiritual também. Deus, ele vem à medida que a gente reconheceu, à medida que a gente buscou, deixou ele trabalhar nos nossos corações, a gente ouviu, a gente obedeceu e veio uma mudança nas nossas vidas, mas a Bíblia agora fala, agora guarde o seu coração. Guarda, porque se a gente não guardar, queridos, pode acontecer de novamente, isso é com uma constância, novamente coisas ruins entrarem no seu coração, isso é uma constância, amargura, falta de perdão, ódio, ressentimento, tudo isso, nós passamos por situações, nós passamos por circunstâncias, que às vezes essas coisas querem se alojar no nosso coração, e se a gente não cuidar, isso vem, entra, nos torna uma pessoa azeda, amarga, né? E a palavra de Deus, se eu não me engano, é em Hebreus, eu não me lembro o texto, mas diz que fala assim, cuidado, irmãos, né? Para que a gente não permita que nenhuma raiz de amargura brote, e impedindo que o fluxo da graça de Deus opere sobre as nossas vidas. Então, se recebeu um novo coração, glória a Deus. Agora, queridos, guarda o seu coração. Não está tudo concluído. Você tem que perseverar em cuidar desse coração. Se você quer desfrutar realmente de uma vida saudável e abundante, cuide. A gente sabe também que esse cuidado se dá da mesma maneira. Eu citei aqui no natural. Você tem que se alimentar bem. E quando eu falo bem, é uma alimentação saudável, mais regrada, né? E uma prática de uma atividade. Da mesma maneira, vamos para o espiritual, queridos? Do mesmo jeito que é no espiritual, se você não cuidar do seu coração no espiritual, é a mesma forma. Como? Se alimente adequadamente com a boa palavra de Deus. Pratique os exercícios. Ou seja, pratique o que você tem ouvido, exercite o que você tem ouvido. Se esforce para praticar o que você tem ouvido. Né? Agora muitos cristãos às vezes chegaram naquela, puxa, eu busquei, Deus mudou, recebeu um novo coração, mas parou, não se alimenta adequadamente, às vezes come uma vez por semana, só quando vem na igreja
que come aquele pouquinho da palavra. Aí se alimenta daquele pouquinho. Durante a semana não se alimenta adequadamente, não come, não se alimenta, não pratica atividade espiritual. E aí o que vai começar a acontecer? Seu coração vai começar a apresentar problemas de novo. Por quê? Não está se alimentando, não está exercitando. E vai começar novamente a aparecer certas coisas. E aí quando está meio estrupiado, aí a gente corre para o médico de novo. Não espere, está tudo estrupiado, querido, para correr para o médico. Mas busque levar uma vida saudável, espiritualmente dizendo, se alimentando com a boa palavra. Exercitando, procurando pôr em prática o que você tem ouvido. Para que você realmente viva uma vida saudável espiritualmente. Para que nós, queridos, possamos, como diz a palavra de Deus, desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus diz que a vontade dele para as nossas vidas é boa, é perfeita, é agradável. Diz que ele veio para nos dar vida e vida em abundante. E vocês são testemunhos aqui, eu não canso de falar sobre muitos cristãos dentro da casa do Pai, mas não vivem uma vida abundante. Não vivem uma vida feliz. Não vivem uma vida, não desfrutam do que Deus tem. Será que é culpa de Deus? Não, o médico está ali. As orientações ele dá. O alimento necessário ele dá, só que se a gente não colocar em prática, não tomar o remédio, não fazer os exercícios certos, nós não vamos viver uma vida espiritualmente saudável. Nós vamos viver uma vida plena e abundante, que é o que Deus tem para nós. E não vamos ter essa vida sadia, com a alegria de Deus, com a paz de Deus, com as maravilhas de Deus operando, não vamos viver. Deus, mas pastor, Deus tem feito tantas... Às vezes Deus tem operado coisas que Deus tem sido misericordioso, tem dado livramento, tem socorrido nas necessidades. Mas deixa eu dizer algo para você, queridos, Deus não quer só socorrer você nas necessidades. Deus não quer só dar livramento para você. Deus quer que você aprenda nele, para que você desfrute de uma vida espiritualmente saudável. É isso que Deus tem para mim e para você. E isso só vai acontecer, queridos, quando nós temos um coração realmente transformado, e quando nós continuamos a guardar esse coração, a cuidar desse coração, para que não venham a entrar coisas que contaminem e nos deixem pessoas azedas, amarguradas, que vai nos distanciando, vai endurecendo o nosso coração. Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, tem um texto que diz, fala, cuidado irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Olha só, cuidado, está falando para crentes, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste de Deus, pois nós vamos ser participantes de Cristo, desde que, de fato, até o fim, nos apeguemos à confiança que nós tivemos no princípio. Aí sim, nós vamos participar do que Cristo tem para nós, para as nossas vidas. Amém, amados? Deixa eu pedir para você ficar de pé, nós vamos encerrar. Queridos, deixa eu encerrar com vocês. Eu quero orar. Eu não sei se o Davi vai... Aquela Corpo Família, será que você consegue tocar, filhão? Ou não? Não, fique em paz. Mas eu quero fazer aqui. Mano, deixa eu fazer você pagar um mico comigo, mano. Agora, o mico é agora. Vem aqui um pouquinho. Essa é do louvor. Queridos, eu quero encerrar, eu vou fazer uma oração, pedir para a Amanda estar comigo. Uma música que é bem conhecida nossa. E eu quero encerrar cantando essa canção. Vai ser na capela mesmo. Mas é aquela música que nós conhecemos que, se eu não me engano, chama Corpo e Família, é isso? Corpo e Família, acho que deve ter a letra aí. Corpo e Família, se tiver a letra, é uma música que fala que eu recebi um novo coração do Pai. E nós vamos declarar isso. Queridos, apesar dessa palavra que eu trouxe, eu creio que o Senhor tem transformado os nossos corações. Essa palavra, na verdade, é um alerta para que a gente cuide. E se porventura você identificou que o coração tem algo que não está bem, que a gente admita, que a gente vá para o médico, que a gente ouça as orientações dele e faça o que ele nos manda fazer e a gente viva plenamente, viva saudável, viva sadio o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Deus quer que nós venhamos viver uma vida plena e abundante, sem dizer, queridos, olha aqui para o pastor,
Uma coisa boa é a gente estar perto de pessoas sadias. Contagia a gente, não contagia? Em contrapartida, como às vezes a gente vai abençoar as pessoas, mas como não é legal quando a gente está perto de pessoas que estão enfermas, não é? A gente vai por necessidade para abençoar, mas pessoas enfermas, e isso aí espiritualmente da mesma forma. Pessoas que estão sadias, é contagiante. É gostoso a gente estar perto de pessoas que são sadias na alma, no espírito. Pessoas, parece que você chega até perto dessas pessoas, te fazem bem. Agora, pessoas que estão enfermas, não é bom de estar perto. Então, que nós sejamos pessoas sadias, que as pessoas gostam de estar perto da gente, gostam de se aproximar, porque isso está emanando de nós, essa saúde que vem do alto, essa saúde que vem de Deus, está emanando das nossas vidas, essa saúde espiritual, essa saúde na alma, né? Sabe, deixa eu confessar algo aqui para vocês, falar algo. Eu já percebi, não estou falando que seja errado, mas eu percebi já mensagens que eu ministrei aqui, e eu acredito que foi para o tempo, sim, mas mensagens que eu ministrei, e que eu ministrei em tempos que não estava bem, eu vi como que parece que isso vem sobre a igreja. Parece que eu ministrei em tempos que eu não estava bem, parece que aquilo lá, eu vi, parece que nitidamente, parece que vem aquele peso sobre a igreja. Não sei se vocês já perceberam isso. Mesmo sendo uma mensagem de alerta, de encorajamento, de correção, e ao mesmo tempo, quando ministro uma mensagem alegre, uma mensagem de coisa, parece que da mesma forma vem sobre a igreja. Nós temos, eu e você, nós temos isso. Esse poder de contagiar. Mas tanto positivamente, quanto negativamente. E que nós estejamos sadios. Que você permita que Deus trabalhe na sua espírito, alma e corpo. Para que sejamos pessoas, não só sadios para nós desfrutarmos dessa vida saudável, mas para que nós venhamos contagiar outras pessoas com essa saúde que vem do alto. Amém? Deixa eu orar com vocês, depois nós vamos encerrar cantando essa canção. E eu sei que depois eu vou fazer algo aqui, na hora dessa canção, eu quero que você possa sair do seu lugar, dar um abraço, dar um beijo no seu irmão, declara a palavra de bênção, declara a palavra de vitória. Se você quiser e puder e achar que precisa, tem conserto para fazer, vai até o seu irmão, faça esse conserto com ele, peça perdão, libere perdão, né? Vamos fazer disso aqui. Não ritos vazios agora. Vamos fazer disso uma prática do que nós ouvimos aqui. Amém? Estenda assim as suas mãos, deixa eu orar com vocês. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra. Muito obrigado, Pai. Eu peço que o Senhor continue a ministrar nos nossos corações. Ache liberdade em nossos corações, para que nós tenhamos um coração transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Transformados como o Senhor quer, para que nós possamos desfrutar de uma vida plena e abundante no Senhor, Pai. E sejamos canais do Senhor para contagiar outras pessoas que não estão bem, que estão enfermas. E nós sejamos aqueles que vão levar a cura, que vão levar a saúde do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.